E aí, pessoal, tudo bem? Então, com relação ao filme Hipnótico, eu estou em débito com o meu amigo Felipe, que me pediu uma crítica sobre esse filme, no ponto de vista da psicanálise, da hipnose. Bom, primeiro ponto que eu quero destacar para o profissional de hipnose, psicanálise e psicologia é um desserviço. Primeira coisa que eu quero pontuar. O diretorzinho tá ali, o Gustavinho, né, filhão? Ele aparece aqui, ó. Quer ficar aqui? Papai? Pode vir cá, vem cá. Então, pessoal, aqui, ó, Gustavinho. Então, pessoal, é o seguinte, o filme começa com um enredo bem interessante, um enredo normal, um enredo comum, que é uma paciente do hipnoterapeuta que teve um atendimento e teve a vida dela destravada. Ela cita no início do filme que ela trocou de casa, de certa forma melhorou o casamento, a vida dela mudou da água para o vinho. Bom, primeiro erro, que aí a gente levanta a bandeira vermelha. Ele é mágico. Ele fala sobre magia, isso já é uma aberração. Hipnose não é magia, não tem mágica na história, ele é um profissional, né? Então ele não tem superpoder nenhum hipnoterapeuta ou hipnólogo, tá? Tanto faz, por que hipnoterapeuta e por que hipnólogo? Sim, o hipnólogo é o que pratica a hipnose, o hipnoterapeuta é que faz tratamento com a hipnose, ok? Então ele não tem superpoder nenhum hipnoterapeuta. Primeiro ponto que eu queria deixar claríssimo, ok? O segundo ponto é que o hipnoterapeuta, até para desmistificar, eu ia fazer um outro vídeo sobre isso, mas aqui eu já vou cravar o ponto, tá? Vamos desmistificar isso. Nenhum hipnoterapeuta tem poder sobre a sua mente, sobre o seu domínio, tá? Aí eu já entro no segundo ponto. Aquilo que é colocado durante todo o enredo do filme, que o hipnoterapeuta, ele domina a mente da mulher, não. Como diz o padre Quevedo, isso não existe, ok? Porque, veja, o que é a bandeira vermelha que nós temos que levantar aí? É que você tem que saber qual é o profissional que está tratando de você, ok? Qual é a autoridade que você está dando para esse profissional? Autoridade em que sentido, Flávio? Não vai dominar a sua mente nunca, isso não existe, ratifico. O ponto é, ressignificação, o tratamento daquele ponto do seu inconsciente, coisas do seu subconsciente que vão ser retratadas, reeditadas, ok? Esses pontos, essa autoridade que você dá para o hipnoterapeuta, ele vai ressignificar, vai trabalhar algumas áreas. Então, você tem que pensar muito bem em quem que você está dando essa autoridade. Tudo ocorre segundo a sua concessão. O hipnoterapeuta, ele caminha dentro do cenário que você permite. Quando você se sente, de alguma forma, incomodado com alguma situação, com quaisquer que seja, tá? Fechando a porta aqui que tá batendo. Qualquer situação, você pode pedir para parar. Porque o hipnoterapeuta vai trabalhando como se fosse uma mina. Ele está com a picareta ali para tentar descobrir o ouro. Ele vai trabalhando no seu inconsciente, no seu subconsciente, vai trabalhando, até achar ali a pepita de ouro. Os pontos que precisam, que são cavernas, que precisam ser descobertas, precisam ser tampadas. Então nós trabalhamos com ressignificação. Na hipnoterapia, que é a que eu sigo, no movimento transformacional, a transformacional, ok? Tem a clássica, tem a ericksoniana e tem a transformacional. São três normalmente que existem. A clássica é do Freud, a maioria dos psicanalistas, psicólogos, tá? Que trabalha com a necessidade de ocorrer a indução e o transe. Já a ericksoniana trabalha sobre metáforas, sons, interpretações, ressignificações em cima de imagens, sons, áudio, aquela coisa que também é sinestésica, ok? A terceira é a transformacional, que eu gosto, que trabalha na linha de mudanças de comportamento, de emoções. Legal. Voltamos para o filme. Então, primeiro ponto foi dito, não existe nada mágico. Segundo, ninguém tem o poder da mente de nada, de ninguém. E aí o filme vai trabalhando numa mística que é comum de acontecer, ok? A pessoa chega no hipnoterapeuta, e um detalhe, o cara é psicanalista também, ele também é psicólogo, tá? Nos Estados Unidos é muito comum isso. Eu gravei um áudio agora recentemente falando sobre isso, inclusive hoje, falando sobre essa questão de, nos Estados Unidos, o profissional ele ter várias funções. Aqui no Brasil, geralmente é uma só, quando muito duas. Ou seja, o cara é psicanalista,
hipnoterapeuta ou psicólogo que usa a hipnose, mas não é um especialista, ou então demanda para o hipnoterapeuta, ok? Então, com relação à minha pessoa, tem muito estudo, muito trabalho em cima disso, e meu foco é trabalhar a ressignificação, a melhora do estado inconsciente subconsciente da pessoa, trazendo ela para uma nova realidade. Esse é o ponto. Então, a atriz, fugiu o nome aqui agora, ela chega, a cliente, a paciente, melhor dizendo, ela chega no consultório com uma demanda, que é o trauma da perda do bebê, que isso estava influenciando o relacionamento dela. Então ela foi para tratar, como vai em qualquer psicólogo fazer terapia, como qualquer um de nós podemos ir para tratar traumas. Ali o enredo do filme vai caminhando na mística. Eu uso a palavra mística porque para mim só se for só lúdico, só fantasia o que ocorre lá. O cara vai implementando o que na PNL nós chamamos de gatilhos na mente, perdão, desta paciente, ok? Então ele tem palavras-chave em que os pacientes deles, principalmente a maioria são mulheres, é interessante isso, né? Essas mulheres vão tendo reações, atitudes malucas na mente. Isso mesmo, filho. O diretorzinho está aqui. Então, tem um momento que ele fala com uma das pacientes, é assim que o mundo acaba, não é? Essa frase é um gatilho. Ok, esse gatilho pode ser implementado? Sim, mas não necessariamente precisa ser por um hipnoterapeuta. Pode ser pela própria pessoa. Você tem capacidade de usar a PNL, a Programação Neurolinguística, para isso. Mas aquilo ali não funciona exatamente da maneira que está. A pessoa ouve a palavra, igual o caso da amiga dela, que a indicou para o tratamento para esse mágico, né? Fugiu o nome aqui também, me desculpe. Ela foi tratar de aracnofobia, medo de aranha, e ali o hipnoterapeuta implementou na mente dela um chip ali, que é assim que o mundo acaba. Quando ele ligava para ela no telefone, ela ouvia aquela palavra, entrava em transe e dava uma neura nela, né? Dava um bloqueio e ela pirava. E ela, dirigindo com o marido dela, ela viu uma aranha no corpo dela, pediu ao marido para tirar aquela aranha, que não existia, só existia no consciente dela, e bateu, morreu os dois, que eram os melhores amigos dessa amiga dela, fugiu o nome aqui agora, da moça que foi buscar o tratamento, né? E o que ocorre? O tratamento para a aracnofobia, legal, até aí, bacana, é uma das poucas coisas que salva nesse filme, ok? Agora, implementar aquela ideia do medo da aranha, da pessoa enxergar uma aranha, ali já é hollywoodiano demais. Então, eu dou uma parada aqui para concluir. De certa forma, eu poderia parar por aqui, na verdade. É cinematográfico o filme. A hipnose não é isso, não espera a realidade. Mais uma vez, é um desserviço para os profissionais. Nós nos sentimos assim até humilhados. Acho que é uma palavra bem forte, mas é exatamente isso, tá? Porque, gente, já há uma resistência muito grande. Aí eu já dou um gancho aqui para o mundo cristão, nosso mundo crente evangélico, que eu sou protestante. No meio católico, espírita também, há mais um meio protestante. Um preconceito muito grande com a hipnoterapia. Então a hipnoterapia, para vocês terem um parâmetro, ela hoje é aprovada pela ciência como tratamento científico. A ciência, a medicina já aceita como uma terapia que auxilia no tratamento de quaisquer distúrbios, transtornos mentais, traumas, fobias, etc, etc. Então psiquiatras utilizam, psicólogos utilizam, psicanalistas utilizam, terapeutas utilizam. O Conselho de Psicologia, tá? Isso eu estou falando a nível mundial, tá? Reconhece a hipnose como uma ferramenta útil para o trabalho e eficaz. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, alguns médicos especialistas e médicos hipnoterapeutas fazem cirurgias em pessoas anestesiadas com hipnose. É possível? Sim. Mas veja, todo esse cenário que no filme é colocado, gente, isso não existe. É lamentável. Falar disso aqui, eu falo pra vocês, me dá náusea, me dá nojo, ok? Repito, o filme é muito legal, o suspense é bacana, mas hollywoodiano, ali é um suspense. Então o cara vai implementando ali gatilhos na mente da mulher lá, e o cara vai dominando a mulher, a ponto dele entrar e determinar na casa dela, invadir a casa dela e falar, pare! A mulher trava, não anda pra frente nem pra trás. E quando ele vai embora, ele fala, relaxa, ela cai no chão. Pessoal, isso aí, desculpa, mas só rindo mesmo, né, filha? Tá rindo aqui também. Então,
As outras pacientes, todas que são tratadas dele, por favor, meu filho, não puxe. Papai tá gravando. É só assim que dá para gravar, pessoal. Tô aqui olhando meu filho e comentando com vocês, mas aqui eu tô em casa, bem à vontade. As pacientes todas dele, ele comete muitos assassinatos. O filme ali não coloca, mas como psicanalista eu cravaria, é um psicopata. É um profissional, mas é um psicopata. Não mexa, meu filho, por favor. Então, não mexe, filhinho, por favor, querido. O bichinho tá aqui mexendo, tá coçando aqui para mexer na câmera. Vamos voltar aqui, pessoal. Me desculpe aí, mas é o que dá para gravar. Senão eu não consigo parar e trazer esse feedback para vocês. Aconselho a todo mundo a assistir o filme, sim. Assistir por quê? Para entender o que não é hipnose, depois de você ouvir esse vídeo. E o que é hipnose. Então, eu vou tentar fechar um pouco o raciocínio aqui, tá? E vou destacar um ponto do filme em que ela atira no policial. Ocorre uma situação em que ela identifica a casa do hipnoterapeuta, entra na casa e ali o policial vai atrás e entra em debate, em briga corporal com o hipnoterapeuta lá, e a mulher, a arma sobra na frente dela, ela atira no policial e atira, olha pro cara, mas atira no policial. É possível isso? Sim. Sobre o domínio da hipnose, a pessoa pode olhar para uma cebola e falar que é maçã, por causa da indução. Porque naquele momento, o momento presente dela, ela está induzida, ela pode pensar aquilo, mas isso é uma ação permitida, não daquela forma. Em que ele não fez nada, a mulher atira no policial achando que é o cara, que está matando o cara. E aí ela acorda nos braços lá do detetive, e na verdade era o cara, né? E aí ocorre uma determinada situação, não sei se é uma quebra, não me lembro muito bem aqui, que ela sai do transe. E não é assim que funciona. A pessoa, importante dizer isso aqui, tá? A pessoa ela entra e sai do estado de hipnose na hora que ela bem entender. Veja, se eu vou aplicar um processo de terapia em você, de hipnose em você... Ai, é muito bom esse, gente. Bem original. Foi fazer xixi. Vamos voltar aqui, pessoal. Então, veja, se a pessoa entrou no processo de hipnose, o que ocorre? Quem está no domínio é a pessoa, não é o hipnoterapeuta. Então essa é a maior aberração do filme. O cara o tempo todo está no domínio da paciente. E não é assim. Não é isso que ocorre, via de regra. Tá? Via de regra, eu vou até excluir essa palavra. Desculpe aqui, a fala aqui vai gerar uma dupla interpretação. Nunca ocorre isso. Eu cravo isso, ok? No momento da hipnoterapia, sim. Só naquele momento. Porque ali há um propósito. E eu sempre disse isso, eu disse para o Felipe mesmo, que o processo da hipnose, para mim, só tem um sentido quando há um tratamento, quando há uma questão de terapia. Por isso que eu destaquei sobre a hipnoterapia anteriormente, ok? Então, crentes de plantão, católicos de plantão, se você tem um atendimento com um psicólogo, se esse psicólogo usar a hipnoterapia, é legal. Se não utilizar, caminha junto com o processo de hipnoterapia. Faça, porque eu tenho certeza e eu tenho convicção disso que eu estou te falando, e eu sou um cristão. E anteriormente eu falei nos áudios aí acerca de um psicólogo, um psiquiatra, que falava sobre essa questão da reprogramação mental, né? Quero deixar claro o seguinte: eu confio na Bíblia, creio na Bíblia, e que Jesus é poderoso para fazer tudo, em todos, a hora que ele bem entender, da forma que ele quiser. E cura, ele não precisa de ninguém, de psiquiatra, psicólogo, não precisa de ninguém. Mas, até complementando a crítica nos áudios que eu fiz, uma crítica construtiva, é que raros são os cristãos que leem a Bíblia, que têm essa doação para a Bíblia, têm essa fé tal, seguindo a Bíblia ali rigorosamente para serem curados somente através da palavra. A maioria das vezes que isso ocorre é quando a pessoa está em crise. Agora, é muito sábio buscar os profissionais, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, enfim, qualquer que seja, nesta área para tratar sua psique. Legal? Vamos voltar para o filme. Então, ocorre essa cena que em vários momentos não há uma indução. O que é indução, Flávio? É no momento que inicia-se o processo da hipnose e através da fala, o hipnoterapeuta fala, dá um comando, a pessoa aceita aquele comando e é induzida a ser conduzida a um processo de transe. Outro ponto, tem momentos em que, inclusive nesse momento que ela pega a arma para atirar, ela vem andando no corredor, o cara fala, quase não dá para ouvir no filme, dorme ou durma.
Ela vai estar encostada na parede, de repente ela fecha os olhos e... Ponto importantíssimo aqui. Não existe que a pessoa dormiu. Apaga isso da sua ideia. Quem fala isso, qualquer profissional que seja, está errado, equivocado, é um engano, uma falácia. Nós utilizamos a palavra durma, é simplesmente que é um comando que naquele momento o cérebro entende como consciente, o cérebro no inconsciente entende como um comando para haver um relaxamento total. Mas a pessoa, ela não dorme, ela entra como se fosse no estado de vigília, é aquele pré-sono, compreendeu isso? Então ela não dorme, então é só um comando. Eu poderia dizer bola, papagaio, poderia dizer qualquer palavra, que seria um comando para o cérebro da pessoa captar essa mensagem e ela entrar no processo chamado transe. Então quando você está em transe, você não está dormindo, está apagado, a pessoa não está no controle da sua vida. Não, simplesmente naquele momento, é geralmente combinado, geralmente fala-se com o paciente alguma palavra. Quando eu disser isso, vai acontecer isso. Então, a partir do momento que na indução eu induzi a pessoa a entender e captar aquela palavra e ela aceitou, ok? Ela permitiu o comando, essa palavra, ela entra no cérebro da pessoa e é um gatilho para startar outros processos. Ali eu atinjo a área que eu quero na mente daquela pessoa, sempre no sentido de tratar, ok? Mas no momento que a pessoa quiser, ela está no domínio, ela desliga, ela não quer. Já teve pessoas que ficaram com medo de entrar no processo de hipnose, ok? Então, tudo o que aconteceu no filme não procede, pessoal. Isso é lúdico, isso é cinematográfico. Mais uma vez eu cravo, é hollywoodiano. Hollywood, pune, ok? E o que eu vejo no filme é que o profissional, ele tenta colocar, até no início do filme, você observa que ele tenta falar, não se trata de eu estar no controle, mas você que está no controle. E a pessoa, a amiga dela, chega lá para tratar de... hoje eu tive um dia de ansiedade. O que a hipnose pode fazer por isso? Ok, eu vou até aceitar isso aí. E dizer que a hipnose pode fazer muitas coisas, em vários momentos, em quaisquer circunstâncias no dia. Mas é importante dizer que algumas situações são temporárias. Se você não tem um processo terapêutico, várias sessões, simplesmente vai ocorrer aquele momento e depois pode voltar. Desculpe. Então, pessoal, eu lamento muitas coisas no filme que ocorreu ali. Mais uma vez eu falo, é um desserviço. Desculpem. E vejo o seguinte, o cara, ele como profissional, ele trabalha numa linha de que se você não vê técnicas de hipnose, você vê técnicas de lavagem cerebral, uma coisa muito mais comum, não precisa ser hipnoterapeuta para isso, que as pessoas fazem conosco o tempo todo. Quando você vê uma propaganda da Coca-Cola, sem falar mal da Coca-Cola, eu estou querendo dizer o seguinte, propagandas são clichês, são lavagens cerebrais que são feitas nas pessoas. Partidos políticos, até a propósito, é muito importante dizer isso, é importante você entender que o tempo todo você está sendo auto-hipnotizado, ou está em processo de hipnose. Você sabia disso? Então o filme, no geral, trata situações que são completamente análogas à hipnose, ok? Eu poderia falar muitas coisas do filme aqui, mas eu confesso para vocês que eu fui assistindo, eu estou puxando pela memória alguns pontos aqui, e assim, sinceramente, eu não consegui ver coisas positivas sobre isso. Aliás, tem um lado positivo. Ela começou a fazer a primeira sessão, um detalhe importante, ela estava desempregada e conseguiu um emprego e ligou pro hipnoterapeuta falando, olha, consegui meu emprego, estou toda feliz. Ele vai aconselhar ela a buscar o relacionamento. Legal, ali é um trabalho de psicanalista, um trabalho de psicólogo, há um trabalho de mudança, de melhoria, mas perceba, ela foi para tratar de um trauma, a questão do bebê. Em momento algum o filme tratou isso, não houve esse resultado, ela foi curada desse trauma. É isso que eu esperava do filme. Se você busca hipnoterapeuta, você vai tratar, por exemplo, o trauma. Pegou, pessoal? Então, quero fechar dizendo o seguinte, hipnoterapia é uma bênção, existe muita mística, muita coisa errada que foi dita aí sobre isto, ok? E eu não vou editar nada nesse vídeo, que eu estou fazendo questão de gravar com meu filho aqui na casa da minha mãe, o tempo que eu tirei para gravar. E isso vai ficar bem desse jeito mesmo, bem suave, bem natural,
porque eu quero ser bem original em tudo que eu estou falando aqui e sustentar tudo que eu estou dizendo baseado em ciência. Então, resumindo, o filme, para mim, é simplesmente tenha como suspense. Isso não é a hipnose, tá? Hipnose é para trabalhar o seu momento presente aqui agora, transformar ele da melhor forma possível. Nós vamos no seu passado, trabalhando algumas situações do seu inconsciente, subconsciente, ressignificamos, trabalhamos aquilo, trazemos aquilo para o presente, reeditamos, devolvemos para sua mente, seu cérebro, né? Naquele momento ali em que ocorreu um trauma, um medo da aranha, damos um novo significado, uma nova visão, uma nova emoção, e aquilo, vamos dizer assim, é como se colocasse ali um pano limpinho ali, enxugasse, tirasse toda aquela sujeira, colocasse uma cola ali, tá colado, selado, ou melhor dizendo, um apagador apaga aquilo lá. Na verdade, como eu disse antes, esse apaga é no sentido figurativo, tá? Porque você reedita, você não apaga. Sua memória nada é apagado, é reeditado. Então traz uma nova visão. Então a hipnoterapia, o processo é esse, trabalhar o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Tirar esses medos, essas fobias, essas preocupações, ansiedade, depressão. Então, me fizeram uma pergunta, para que serve a hipnoterapia? Para tudo. Para tudo você consegue trabalhar com a hipnoterapia, de alguma forma. Pelo menos para trabalhar a emoção da pessoa. Na íntegra? Não. Tem coisas que não vai ser na íntegra. Mas é uma ferramenta auxiliar também para algumas situações de transtornos mentais da sua mente. Vamos falar aqui no sentido amplo, ok? Bom, e mais uma vez eu ratifico. Pessoas, eu vou dar um exemplo de alguns cristãos em que é possível trabalhar a hipnoterapia, não necessariamente você entrando em transe. Muitas pessoas eu já atendi sem a pessoa ter que entrar em transe. A pessoa está aí desse lado, conversando comigo, a gente vai fazendo um bate-papo, rola um processo de auto-hipnose, rola um processo de hipnose e a pessoa nem percebe. Por quê? Comunicação, tratamento no sentido de... vizinho com som alto aqui. Paciência. Então, pessoal, o ponto é, os tratamentos ocorrem segundo o consentimento do paciente e a comunicação. Não existe hipnose sem comunicação. Portanto, esse filme em que existe em muitos momentos um monólogo do psicoterapeuta, porque ele é psicólogo, psicanalista, é via de mão dupla, não é assim que ocorre. Tá? Então, em todo qualquer atendimento de hipnose, a pessoa está no controle, quero deixar claro isso, existe o comando, ação, reação. Envia de mensagem, recepção e devolve a mensagem, fica naquele bate-bola dos dois, legal? Então, crentes de plantão, evangélicos, protestantes, qualquer denominação, a hipnoterapia é uma bênção para tratamentos. Mas não abandone seu psiquiatra, não abandone seu psicólogo e, por favor, quebra esse preconceito. Tá? Eu admiro os psiquiatras que são hipnoterapeutas, que são poucos, mas até onde eu sei são poucos. Psicólogos tem uma boa parte, psicanalistas, a grande maioria e alguns que são só hipnoterapeutas, ok? Então, eu estou aqui também, quem quiser ser atendido, fazer uma experiência, vamos trabalhar. Eu já trabalhei muitas pessoas, já ajudei muitas pessoas. Eu já tive casos assim que eu nem divulguei, só Deus sabe. Muitas pessoas que eu trabalhei. E no meio cristão, eu particularmente, eu estou desmistificando isso, porque existe um conceito muito errado com relação à hipnose e hipnoterapia. Infelizmente, existe um conceito completamente retrógrado. Porque é maldição. Porque você vai visitar vidas passadas. Gente, essa questão de vidas passadas, tá? No que diz respeito ao espiritismo, e aqui sem preconceito nenhum, mas nós como protestantes, cristãos protestantes, nós não acreditamos na vida passada, ok? O que existe aí para o hipnoterapeuta cristão, que é o meu caso, visitamos o passado ali no cérebro, na caixinha preta da pessoa. Mas eu não creio em vidas passadas e não trabalho nessa linha, o que nós chamamos de a regressão. A regressão, conceitualmente, no entendimento do hipnoterapeuta cristão e da maioria dos hipnoterapeutas cristãos, tá? Só aqueles mais informados é que não pensam assim. É uma área do cérebro do passado que é visitada, ponto. Para o hipnoterapeuta que segue a linhagem espírita das vidas passadas e reencarnação, existe essa questão
da pessoa foi um sapo, foi um cachorro, foi um comandante, foi um pedreiro, foi um professor. A pessoa visita vidas passadas para tratar situações. Do meu ponto de vista, o que ocorre ali é um trabalho lúdico, um trabalho de imagem, de recursos. Na hipnoterapia, nós utilizamos muitos recursos. Eu falei para você sobre a hipnoterapia ericksoniana, que trabalha sobre metáforas, imagens e metáforas, para trabalhar aquele ponto em que a pessoa tem uma fobia, um trauma, que se estabeleceu ali um gatilho, um medo de cobra. A pessoa estava no caminho da casa dela, quando tinha 7 anos, apareceu uma cobra na frente, instalou-se o trauma ali. O que nós, hipnoterapeutas, realizamos? Vamos ali, vamos ir naquele ponto e trabalhar esse ponto, simples assim. Então, para cristãos, a questão das vidas passadas é o que pega. A pessoa foi isso, foi aquilo, ok? E eu mesmo já passei por processo de quebra-maldição, né, quando eu me converti ao cristianismo protestante, para quebrar a maldição, e fiz quebra da hipnose. Hoje, como hipnoterapeuta, eu entendo isso melhor e vejo isso com outra ótica, de outra forma, compreendem? E vejo que é uma bênção, só que eu não trabalho nessa linhagem faço a regressão, mas a regressão para o passado, e não de vidas passadas. Deixar claro isso aqui, ok? Então, para o cristão, é certo isso, ok? Não há motivo de você ter preconceito. Pastores, não é motivo nenhum ter preconceito, nenhum. Não é motivo de, eu vou barrar minha ovelha para poder não ir. Padres, tem padres que são hipnoterapeutas, tá? E eu conheço muitos aí. Só você pesquisar que você vai achar. Pode ter certeza disso. E pastores também. Então, às vezes alguns até falam que hipnose é isso, hipnose é aquilo, mas o cara usa a hipnose. Tá? Dentro da igreja, pessoal, vou falar isso aqui, pode gerar uma interpretação equivocada, mas alguns processos de hipnose ocorrem de forma indireta, ok? O que na psicanálise a gente chama de catarse, aquele momento de emoção que o termômetro sobe lá em cima e a pessoa entra naquele estado de êxtase, de alegria, de euforia e joga para fora, e a pessoa tem uma liberação, uma libertação pessoal de trauma, de medo e de alegria. Aí a alegria consome, é uma catarse na psicanálise. Mas em algum momento também rola uma hipnose, entendeu? Então tem muitos pastores, muitos padres, muitas pessoas desse meio, sem querer ou querendo, tá utilizando a hipnose ali. Não por mal, eu não vejo dessa forma, tá? Eu não consigo chegar dessa forma, mas até inconsciente, como ele disse. E alguns até usando da técnica, ok? Mas o ponto aqui que eu quero deixar claro é que você tem problemas, e como eu disse, o Ismael, em que é um psiquiatra que eu sou aluno dele também, eu admiro muito, e devo muito a ele, o pouco que eu sei, que ajuda pessoas através da psicanálise, tendo essa base dele, do Marco Adubo, que são os 2 maiores mentores psiquiatras para mim, os melhores. Hoje eu estava conversando sobre isso com um amigo meu, e o ponto é que, a verdade, a discussão era sobre reprogramação mental. Você tem como reprogramar, e lá ele defende a questão do uso da Bíblia. Aí eu ratifico. São raros os cristãos que conseguem utilizar a Bíblia para poder resolver todos os seus problemas, que nós não conseguimos viver integralmente o dia todo. Você vai ler a Bíblia, você vai viver a Bíblia toda. Não, nós não conseguimos. É muito difícil isso. Claro que tem pessoas mais evoluídas na palavra que conseguem ter uma unção, né? Unção de maneira latente, respira a Bíblia dia e noite. Mas são poucos cristãos que têm essa força. É por isso que Deus coloca profissionais da área do psique para lhe ajudar. É por isso que tem psiquiatras, neurologistas, psicólogos, psicanalistas. E o cristão fica cheio de preconceito. Não vou procurar porque é do diabo, é do demônio. Isso é coisa do demônio. Não. Do demônio é a mente contaminada e as dificuldades que a pessoa tem. Como diz o Ismael, ela não usa a palavra, não confia na palavra, não se dedica através da palavra para curar, para fazer a reprogramação mental, fazer a auto-hipnose, fazer a sua autoterapia, a autocura, através da palavra, né? Usar um manual ali para trabalhar a sua mente, melhorar a sua qualidade de vida. Ela não tem força para isso e também não tem força para buscar o profissional. Aí o negócio fica azeda, não tem como. Ou se a pessoa não consegue caminhar na palavra, ela tem que buscar um profissional, seja ele qual for, para tratar o psique. E, pessoal, hoje em dia com essa pandemia, o que mais tem é pessoas com depressão e ansiedade. Né? Então eu vou parar por aqui e concluo dizendo, voltando para a questão do filme, é que dá para assistir o filme, sim, mas encare esse filme como suspense, ok? E não sobre o processo de hipnose, em que as 2 atrizes foram submetidas ali, trabalharam de maneira fantástica no filme, e teve todo aquele processo ali de
de controle emocional. Não, isso não existe. Bacana? Deus abençoe. Desculpa aí essa coisa indireta aí, mas o objetivo aqui é... Vou estar jogando no grupo. O foco aqui não é editar e publicar em outro lugar. É no grupo, ok? E fazer a crítica de maneira construtiva dentro da hipnose. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.